porque nós vamos agora fazer aquele estudo bíblico com o Padre Eduardo. Ele tem nos ajudado a conhecer mais ainda a palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir sobre o evangelista São Mateus. E você é convidado a pegar a sua Bíblia e também participar conosco desse momento tão bonito. Padre, então, olha, eu vou começar perguntando para o senhor, né? Qual é a origem da palavra evangelho? Evangelho é uma palavra grega que significa, de maneira muito simples, boa notícia, boa nova. Mas a palavra evangelho, ela está muito associada àqueles primeiros comunicadores de antigamente, que levavam as mensagens. Hoje em dia a gente tem o correio, que funciona muito claramente, muito fortemente, mas na época de Jesus e na época antiga, aquelas pessoas que levavam as mensagens, que eram as portadoras das mensagens, elas, dependendo da qualidade da notícia, elas recebiam uma oferta, uma gorjeta. E inicialmente a palavra evangelho simbolizava isso, na língua grega, esse presente, essa gorjeta que se dava. E depois se tornou simplesmente boa notícia, é sempre sinônimo de boa notícia. Agora, para os evangelhos bíblicos, a palavra significa isso, significa boa nova, notícia alegre, boa notícia. Agora, Padre, quem foi São Mateus? Quem foi Mateus? Os evangelhos, em geral, todos eles são atribuídos a algum redator específico, a algum escritor específico. Mas isso não é o mais importante. De qualquer maneira, o primeiro evangelho da Bíblia é o evangelho atribuído a São Mateus. E essa atribuição é muito antiga, desde o segundo século, o bispo Pápias, depois o próprio Santo Irineu de Lyon, diziam que o texto era de fato atribuído a Mateus, o evangelista, aquele que o próprio Jesus escolheu para segui-lo. Lembrando que Mateus era inicialmente um cobrador de impostos. Ele é também chamado na Bíblia pelo nome de Levi. Levi. E Padre, por que o Evangelho de Mateus ele tem algo assim fortemente judaico? Cada evangelho tem um público-alvo, uma comunidade destinatária muito específica. E pelo conjunto do livro de São Mateus, pelo Evangelho de Mateus, a gente vê claramente que os destinatários desse livro, desse Evangelho, são aqueles que se tornaram cristãos a partir do judaísmo, aqueles judeus que se converteram à fé cristã, que assumiram a fé cristã. Por isso que há muitas características próprias do mundo judaico. O Evangelho de Mateus mostra claramente o mundo, a cultura, o jeito de pensar do judeu que aceitou essa nova fé, que passou a acreditar na ressurreição de Jesus. Nos escritos do Evangelho de São Mateus tem algo assim, que fortemente fica evidente, né, essa preocupação em mostrar as Escrituras, que as Escrituras se cumprem na vida de cada pessoa. Essa é a palavra-chave do Evangelho de Mateus. A gente diz claramente que São Mateus apresenta a pessoa, a obra e os ensinamentos de Jesus como alguém que apresenta o cumprimento das promessas antigas. Mateus faz questão de dizer que em Jesus as profecias antigas elas se cumprem de uma maneira inequívoca, de uma maneira clara. Há, por exemplo, o anúncio da vida pública de Jesus. Mateus faz questão de colocar Jesus ali em Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia, como que prevendo esse cumprimento da profecia antiga, da profecia de que a terra de Zabulon e de Neftali, a terra da Galileia dos pagãos, seria de fato iluminada por uma grande luz. Essa luz é Jesus. Nas palavras de Mateus, Jesus é sempre aquele que cumpre as Escrituras, de tal modo que os detalhes da vida de Jesus não são apenas detalhes periféricos, mas são demonstrações de que em Jesus a promessa de Deus de fato se cumpre plenamente. Agora, por que o reino de Deus, Padre, ele é citado tantas vezes aqui no Evangelho segundo São Mateus, 51 vezes? Não é exagero dizer, Jéssica, que todos os evangelhos fazem referência ao reino de Deus por um motivo muito simples.
Jesus fala sempre muitas coisas, sobre muitas coisas. Jesus fala sobre o perdão, sobre o amor ao próximo, sobre a caridade. Mas o tema principal da pregação de Jesus, não apenas no Evangelho de Mateus, mas em todos os evangelhos, o tema principal da pregação de Jesus é sempre o reino, o reinado de Deus. E Mateus faz isso de uma maneira muito bonita. A partir do capítulo 13º, Mateus vai enumerando as muitas parábolas do reino. E as parábolas do reino mostram que, a partir de pequenas coisas, pequenas do tamanho de uma semente do grão de mostarda, vão se transformando pela graça, pela força do amor de Deus. É assim que o fermento da massa vai agindo, é assim que o grão de trigo vai crescendo, mesmo tendo a concorrência do joio. É assim que o mundo vai se transformando, pela graça, pela força, pelo reino de Deus. É interessante, Jéssica, que Jesus, quando vai falar sobre o reino de Deus, isso também nos outros evangelhos, não apenas no Evangelho de Mateus. Quando Jesus vai falar, vai explicar o reino de Deus, Jesus nunca utiliza uma frase em ordem direta, com sujeito, verbo e complemento, não. Jesus fala do reino através de histórias, de parábolas. E a gente sempre diz que Jesus era um bom contador de histórias. Mas não só isso, são histórias que mostram a grandeza, a profundidade, a exuberância do reino de Deus. As bem-aventuranças nós também acompanhamos aqui nesses escritos todos, né? E é tão bonito, né, Padre? Mateus, ele descreve 8 bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas simbolizam o grande tesouro, a grande pérola do Evangelho. De verdade que às vezes quando a gente lê esse trecho, a gente pode ter a sensação de nem sempre cumprir todas elas. Mas as bem-aventuranças, sobretudo para o Evangelho de Mateus, as bem-aventuranças significam um projeto de vida, um caminho, uma iniciação à fé cristã. E a primeira bem-aventurança é muito forte, muito especial. Bem-aventurados os que têm espírito de pobre. Ou seja, bem-aventurado é aquele que só tem a Deus para confiar, aquele que não confia em ninguém além de Deus, aquele que coloca Deus no centro, de fato, da sua vida. É muito bonito, gente. Nós estamos agora nesse momento, aqui no Bênção da Noite, fazendo esse estudo bíblico, falando sobre o Evangelho de São Mateus, falando um pouquinho quais são suas características. E aí fica esse convite mesmo para você ter uma Bíblia na sua casa, ter a Palavra de Deus, porque ela é alimento para a nossa vida. E a cada quinta-feira nós estamos refletindo um aspecto, não é algo muito importante, porque também é história da nossa vida, nossa história de cristãos, e precisamos acompanhar. Agora, Padre, é legítimo dizer que entre os 4 evangelhos, São Mateus, Mateus ou algum outro é mais fiel à mensagem de Jesus? É possível dizer isso? A gente sempre tem a tentação de responder essa pergunta, não é? Entre Mateus, Marcos, Lucas e João, afinal, qual evangelho é o mais legítimo, o mais correto? A gente diz com muita franqueza, juntamente com todos os especialistas da Bíblia, todos os evangelhos são extremamente corretos, são muito legítimos e seguem, de fato, aquilo que a igreja sempre ensinou sobre Jesus. Mas cada evangelista, Jéssica, tem uma maneira própria de falar de Jesus. Vamos imaginar assim, você desse lado me enxerga sobre esse ângulo. Você é o Evangelho de Mateus. O Evangelho de João, talvez alguém que estivesse aqui do meu lado, é aquele que olha para Jesus sobre um outro ângulo, a partir de um outro ponto de vista. O Evangelho de Marcos, por exemplo, a característica fundamental do Evangelho de Marcos é destacar a humanidade de Jesus. Isso é muito bonito. Se a gente acompanhar o Evangelho de Marcos, a gente vai ver que em muitos trechos ele faz questão de mostrar e de destacar a humanidade real de Jesus. Não que os outros não o façam, os outros também, mas Marcos faz isso com muita força, com muita elegância. O Evangelho de Mateus tem muitas características próprias. Ele é o maior evangelho, o maior de todos.
ele é o evangelho mais citado pelos padres da igreja, mais comentado pelos padres da igreja. Ele é um evangelho, vamos dizer assim, que mostra a comunidade cristã, a igreja, a eclesiologia. É um evangelho que tem isso como característica fundamental. E é uma frase muito bonita que, de alguma maneira, não digo no sentido de resumir o evangelho todo, mas de mostrar um toque muito especial de Mateus. Mateus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus olha para Jesus e enxerga nele não apenas o Filho de Deus, mas enxerga nele o mestre da lei. Não de uma lei qualquer, não da lei dura dos judeus, mas de uma lei nova, de uma aliança nova. Por isso Mateus apresenta Jesus como o mestre da justiça. Mateus apresenta Jesus como o novo Moisés. E Mateus tem a beleza, juntamente com o Evangelho de Lucas, de mostrar a infância de Jesus, a beleza de um nascimento tão especial, de um Deus que se humaniza, de um Deus que assume a nossa condição humana. Eu sempre gosto de insistir nisso, Jéssica, porque ele é um ponto fundamental para a nossa fé. Nós ouvimos na semana passada o relato da primeira carta de João, onde muitas pessoas pareciam fazer pouco caso da humanidade de Jesus, da humanidade real, verdadeira. E Mateus, nesse ponto, ele, à semelhança de São João, insiste no realismo da encarnação. Não é à toa que Jesus, ao vir a este mundo, quis para si uma mãe. Deus quis nascer como todos nós um dia nascemos. Essa é a beleza da fé cristã e certamente essa é uma das motivações pelas quais Jesus defende tanto a ideia de uma humanidade plena, de uma vida plena para todos. A gente se emociona quando a gente fala sobre a palavra de Deus. Ela é tão viva, gente, o tempo todo nós podemos acompanhar, nós podemos absorver todo o conteúdo. Tem muita história, mas também é a palavra viva, como eu estou dizendo. Nós precisamos. Claro que tem pessoas que dizem assim: eu já li todos os livros do mundo, né? Eu já li muitos livros do mundo. Mas se você não leu a palavra de Deus ainda, poxa vida, né? Tá faltando algo que é a história da nossa salvação. É a história de muitos que realmente fazem questão de falar do próprio Deus. É o próprio Deus que fala conosco através dessa palavra, através desses livros todos. E nós estamos falando do Evangelho. O Evangelho, tem pessoas que falam assim: mas o Evangelho fica onde, padre? Onde que fica? Fica no Antigo Testamento? Eu sempre digo que a melhor maneira de você encontrar o Evangelho é você ir para além da metade da Bíblia. Em todas as Bíblias católicas, o Evangelho está sempre colocado da metade para frente, mas ele é o primeiro livro do Novo Testamento. O Evangelho de Mateus ocupa esse lugar na Bíblia. Nós começamos a acompanhar a história de Jesus através dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E o Evangelho de Mateus, Lucas, o Evangelho de Mateus, ele não é apenas uma biografia de Jesus, ele é uma grande catequese, é um grande itinerário de fé, é uma maneira de explicar de uma maneira muito pedagógica o que Jesus fez, o que ele anunciou, de que maneira Deus está presente na vida dele. É isso, gente. Nós temos essa graça de fazer esse estudo bíblico com você aqui na TV Aparecida.